Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 126. Para falar das novidades, a Marvel não deixa a gente parar de falar sobre ela. Semana passada, no episódio de número 125, fizemos um especial com spoiler e sem spoiler do Deadpool e Wolverine, que é o filme, assim, do ano, vamos dizer, da Marvel, né? Até porque é o único filme do estúdio. E no sábado, a gente já tinha gravado o episódio, a Marvel fez a sua apresentação na San Diego Comic Con e com grandes novidades, principalmente se tratando de Quarteto Fantástico e dos próximos filmes de Vingadores. Ao meu lado está Bernardo Lopes, que vai comentar também. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. E agora também no YouTube, né? Isso aí, agora também no YouTube. Começamos na semana passada, se você não está sabendo, você pode entrar lá no Rádio Nerd BR no YouTube, procurar lá no o canal Rádio Nerd BR, que você também pode acompanhar no YouTube um novo jeito de acompanhar também a programação, vamos dizer assim, do Rádio Nerd. Bom, vamos lá, Bernardo. Eu queria separar essa primeira fase, eu quero falar sobre a grande novidade da semana, a grande novidade da Marvel, que é primeiro, a mudança no nome dos filmes dos Vingadores. Agora continuamos a ter dois filmes dos Vingadores, só que o Vingadores que ia ser focado no Kang, agora vai ser focado no Doutor Destino. Então mudou o nome para Doomsday, né? E depois vamos ter aí o Vingadores Guerra Secretas, que isso aí já estava confirmado há mais tempo, e aí confirmou nessa última Comic Con com um novo logo. Não só isso, também tivemos aí que se você está dormindo aí a semana toda, né? Tivemos a confirmação do ator que vai fazer o Doutor Destino, que é o Robert Downey Jr., que era o Homem de Ferro, e agora vai ser o Doutor Destino. Então eu quero separar o episódio hoje em duas partes. Primeiro, eu quero comentar a Marvel como todo, Bernardo. Eu não sei se você concordar, né? Ou quiser ir para outro caminho. Eu queria comentar a Marvel como um todo por causa dessa escolha. O que fez a Marvel ir para essa escolha, entendeu? E logo depois a gente pode falar aí, a gente pode criar teorias sobre como que vai ser implantado, como vai ser colocado o Doutor Destino na história, o Doutor Destino com a cara do Homem de Ferro. Pode ser assim ou você acha um outro jeito? Pode ser assim. Então vamos lá, eu queria nessa primeira parte comentar o seguinte, sobre essa escolha em si. Porque essa escolha foi uma escolha que dividiu muito as pessoas, Bernardo, na internet, desde quando saiu, acho que você também acompanhou. Muita gente ficou, na verdade, houve uma divisão nos fãs da Marvel, houve uma divisão. Alguns achando o máximo a volta do Robert Downey Jr. ao universo da Marvel, outros achando que é um grande desespero. E aí, o que você acha? Cara, sendo sincero, sendo bem sincero, é desespero. É tipo você ir por tudo ou nada, entende? Sim, Eu, porque a Marvel, infelizmente, no tempo que ela tá hoje, beleza que Deadpool e Wolverine tá sendo um sucesso, é bem provável que bata 1 bilhão e tudo mais, mas o todo dela tá totalmente insustentável. Não tem uma linha, entende? Igual antes de Vingadores Ultimato. Tipo assim, um caminho, um foco. Tá totalmente uma coisa sem rumo, sem foco. E principalmente não só pela questão lá do Jonathan Majors, que é a polêmica que ele se envolveu, e também pelo fato do público não ter aderido ele bem como vilão, por causa daquele filme lá do Homem-Formiga, mas também por outra coisa também, que é a questão de ter muitos projetos ao mesmo tempo, mas tipo assim, sem ter
um fio Que conduz a história, né? que conduz a história. O que que eu acho? Até agora eu tô na dúvida quanto a essa decisão da Marvel, sabe? Porque a gente tem que olhar pelo lado fã, mas também tem que olhar pelo lado financeiro. Se você Sim, olhar pelo lado financeiro, é uma ótima, é uma fantástica. Os executivos da Disney estão pulando de alegria, vamos dizer assim, porque mesmo o filme, a gente ainda não tem como vai ser a linha, né, a linha de história desses dois filmes dos Vingadores. Os executivos, eles olham no dinheiro, e uma volta do Robert Downey Jr. é vai levar a bilheteria ao delírio, vamos dizer. Vai levar as pessoas ao delírio e vai aumentar em muito a bilheteria desses dois filmes. Né? Não tem mistério, vamos dizer assim. A bilheteria vai ser fantástica, independente do que for contar o filme. Agora, pelo lado de fã da Marvel, de gostar das HQs e tudo mais, eu acho assim que o desespero da Marvel pode fazer perder uma boa história. Porque a sim, história. esse é o problema. Porque a história do Doutor Destino ela é muito boa. Ela é uma história muito rica, vamos dizer assim, né? A história de origem do Doutor Destino, dele ser lá dos povos ciganos, e aí ele vai para os Estados Unidos, encontra o Red Richard, é colega ali de faculdade dele. Aí tem um acidente na faculdade em que ele culpa o Red por ser o culpado do acidente e da expulsão dele da faculdade. Então tem toda essa história que vai ficar sem contar. Por quê? Porque tudo leva a crer, e daqui a pouco a gente vai fazer as teorias de o que a Marvel vai fazer, mas tudo leva a crer que vai ser uma variante do Tony Stark. Doutor Destino vai ser uma variante do Tony Stark, tá? E aí você perde toda essa história rica, vamos dizer assim, de origem do Doutor Destino. Então, também concordo com você, é um desespero. A Marvel viu ali o único jeito de salvar esse universo, a verdade é essa. A gente comentou na semana passada, na semana retrasada, sobre a volta de personagens antigos ao universo da Marvel, exatamente para salvar esse universo que tem muitos problemas, vamos dizer assim. Não leva mais tanta gente como levava nos cinemas, como era na fase de ouro. Tem Deadpool e Wolverine, vai levar aí 1 bilhão de pessoas. Teve Homem-Aranha, mas são coisas isoladas, são ilhas. Antigamente, por exemplo, o filme da Capitã Marvel, que foi antes de Vingadores Ultimato, levou 1 bilhão de pessoas. O filme da Capitã Marvel. O filme da Capitã Marvel, que eu vou te falar o seguinte: antes do filme, quase ninguém conhecia. Né? Então, isso é um desespero. Não só a volta do Robert Downey Jr., mas também a volta dos irmãos russos é um desespero da Marvel. Né? E aí, o que eu acho que aconteceu, Bernardo? Eu acho que a Marvel... Acho não, tenho certeza, já saiu até as informações aí, que a Marvel abriu o cofre. E não só abriu o cofre para a volta dos irmãos russos e do Robert Downey Jr., mas principalmente nos irmãos russos, a Marvel vai dar uma espécie de carta branca para eles. Tipo assim, vocês vão montar a história e eu, Kevin Feige, vou falar pouca coisa só. Eu só vou deixar vocês fazerem o que vocês querem. Eu acho que esse Assim, trabalha do jeito que vocês quiserem, né? Isso, porque eu acho que foi esse o único jeito de que os irmãos russos aceitaram voltar. Porque se você pensar bem, os irmãos russos já fizeram o trabalho deles, já, né? E eles não iam se arriscar em colocar todo o legado dos irmãos russos ser colocado à prova novamente no universo que tá capenga. Então eu acho que, além, é claro, de muita grana pros irmãos russos, teve esse negócio aí de meio que uma carta branca. Não uma carta branca total, mas assim, 90% ser da cabeça deles. E o Kevin Feige vai ficar ali com menos poder, vamos dizer, do que tinha antes.
E a mesma coisa do Robert Downey Jr. também. Já falou aí que, não sei se você viu a notícia, tem Das exigências dele? das exigências dele, né? Além de um grande salário, vai ter jatinho especial pra ele ir das gravações pra casa. Então tem muitas Trailer exigências. separado de todo Trailer mundo? separado. Então, as exigências não foram pequenas. Até porque o Robert Downey Jr., ele é muito maior do que quando ele entrou na Marvel. Aliás, não muito. Vamos dizer assim, A cara da Marvel, né? milhões de vezes maior do que quando ele entrou na Marvel, né? Graças a Marvel, tipo assim, ele consolidou o nome dele no cinema, deu literalmente a cara pro estúdio, porque ele é a cara da Marvel, né? Sim, Literalmente. E o que aconteceu? Depois que ele saiu e ele conseguiu um Oscar em Oppenheimer, agora ele tá livre pra fazer o que quiser, mas só que ele virou tipo um ator de luxo. e ele tava em outra também, né? Ele já tinha dito isso, que ele já tava em outra, né? Então, pra ele voltar, foi um desespero, né? E, assim, eu acho que ele também acredita muito nos irmãos russos, sabe? Porque pra ele voltar também e colocar o seu legado à prova, que ele vai colocar o legado à prova de novo, né? Ele não tem mais o que provar. Ele já provou tudo pros fãs da Marvel, pros críticos. Ganhou um Oscar depois disso, né? Já tava aí em Oppenheimer e ganhou um Oscar. Então, pros críticos ele já provou. Pros fãs da Marvel também ele já provou. Então eu acho o seguinte, que ele só voltou, claro, por causa de muito dinheiro. Ninguém é bobo aqui. O mundo, ele se movimenta por causa do dinheiro. E Sim. principalmente no mercado de Hollywood também é o dinheiro que conta mais. Mas ele volta mais também em, vamos dizer assim, confiar no que os irmãos russos eles estão prometendo aí, né? Não, e outra coisa também, que eu achei bem interessante com relação a isso tudo, parece que foi o Robert Downey Jr. que exigiu os irmãos russos. Pode ser sido também, né? Que parece que tipo, ele falou que só voltava se fosse eles que dirigissem. E por um lado é uma boa, entende? Porque foi eles que trouxeram os maiores hits da Marvel. 4 hits. Eles, pra mim, eu acho que foi até mais, eu acho que acredito que foi mais eles que quiseram sair, né? Porque, assim, quando você chega no auge, você prefere sair no auge do que depois você começar a cair. Eu acho que os irmãos russos viram que ali era o auge deles, ali na Marvel, né? Mas agora eles voltam pra salvar aquele universo que eles fizeram, que eles ajudaram bastante, né? Como você disse, os principais hits da Marvel os irmãos russos que dirigiram, né? Tem a assinatura deles, né? Tem a assinatura deles, né? Então eu acho que é desespero da Marvel, pode dar certo, tem chance também de dar errado, porque a gente já viu, principalmente no universo da DC, que mudança no time com o jogo andando deu muito errado. Foi isso que levou o universo da DC a terminar do jeito que terminou. Então tem chance de dar errado e tem muita chance de dar errado, né? Mas é a única salvação, como a gente estava dizendo semana passada. Vai voltar, Bernardo, os personagens antigos. Sabe por que eu acho que vai voltar? Tem o próximo filme agora da Marvel, que é Capitão América, né? O Capitão América vai ser o Sam Wilson. Eu acho que esse filme vai ser um teste pro Sam Wilson, sabe por quê? Porque o Capitão América, ele é o líder dos Vingadores. Então a tendência era do Capitão América, Sam Wilson, ser o líder em Guerras Secretas e Doomsday também, né? A tendência é essa, não é? Sim. Só Sim. que vou colocar um pensamento aqui pra gente discutir. Se o filme do Capitão América do Sam Wilson é um fracasso, o que a Marvel faz? O que você acha? Cara, esse é o problema. É uma coisa também que eu queria discutir com você com relação essa questão do filme dos Vingadores. Eles vão, daqui a literalmente poucos filmes, construir um grande arco, entende? Não é muito cedo, não. Eu acho que o erro foi trazer o multiverso
as batalhas multiversais Porque agora, não sabe? tem personagem estabelecido, entende? É exatamente isso que eu ia te falar. Eu acho que as batalhas multiversais elas tinham que vir depois. Eles tinham que fazer, depois da saga do multiverso. A saga multiverso, não, desculpe. Depois da saga do infinito, eles tinham que fazer um arco ali entre a saga do infinito e a saga multiversal, sabe? Porque nessa saga intermediária, e aí eles podiam usar, por exemplo, a invasão secreta. Eles podiam fazer a saga da invasão secreta. E nessa saga da invasão secreta, que não seria apenas uma série como foi feito, né? Eles podiam ter feito essa saga como uma divisão entre a saga do multiverso, que é agora, e a saga do infinito. Então eles iam usar a invasão secreta, a saga da invasão secreta, pra trazer esses personagens novos e ainda por cima fixar esses personagens na ideia do público. E aí sim, depois que você ia pra uma saga multiversal. O grande problema foi encaixar uma saga muito, vamos dizer assim, muito importante, né? Que tem Sim. várias ideias logo após da saga do multiverso. Porque você não tinha personagens estabelecidos. Mas voltando naquela ideia, Bernardo. E outra coisa também é que eu fico pensando, quem são os Vingadores? Ah, é isso aí. Esse aí que é um dos grandes problemas. Não tem Vingadores. Qual que é a equipe dos Vingadores hoje? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu sei Entendeu? que Quem tem são os Vingadores? isso, mas eu não tenho aquela equipe pronta, como foi lá nos Vingadores 1. Quando chega em Vingadores 1, a gente já tem os personagens estabelecidos pra juntar uma equipe. Hoje a gente não tem isso. E eu tava te falando do Sam Wilson, que é o seguinte, eu acho que é um teste, porque se esse filme do Sam Wilson der errado, você sabe o que acontece, né? Eles trazem o Steve Rogers de volta. Eles trazem. Ele já tá aí no filme do Deadpool e Wolverine, o Chris Evans. Já tá no filme. Então, eu acho que se der errado em termos de bilheteria, o Capitão América do Sam Wilson, e tem muita chance de dar errado, tá? Eles trazem o Capitão América do Steve Rogers de volta, nem que seja de outro universo, mas quem vai comandar vai ser o Steve Rogers. E vou além ainda, hein, Bernardo? Logo depois, qual que é o próximo filme? Guerras Secretas. Guerras Secretas não, Thunderbolts, né? Ah, não, Thunderbolts. Ah, você tá falando depois do... no ano que vem, Ah, tá, Thunderbolts. Thunderbolts. Quem que comanda, quem que vai ser o personagem ou a personagem principal de Thunderbolts? A Viúva Negra? Eu ia falar Natasha, a Helena, né? Isso. E se Thunderbolts também fracassar nos cinemas? Você acha que a Helena vai ser a Viúva Negra do da Guerra Multiversal? Cara, eu não vejo ela como... Entendeu? Ah, mas se falhar, qual dúvida que você não acha que eles vão trazer de volta a Natasha? A Scarlet? Nenhuma. Nenhuma, mas tipo assim, sabe qual que é o foda disso tudo? De qual realidade, entende? Porque qual que é a conexão que a gente tem com esses personagens, entende? Mas se bem que o Hugh Jackman voltou e funcionou, né? Funcionou por causa da nostalgia. E a mesma coisa vai rolar com esses personagens. Se volta a Natasha, volta o Steve Rogers, a gente vai bater a nostalgia. E é isso que vai levar as pessoas no cinema. É a nostalgia, tá? Então volta a Scarlett Johansson, volta o Chris Evans. Pronto, tá formado o antigo grupo dos Vingadores. De que universo que veio, pouco importa, já abriu o universo, entendeu? O que vai importar e o que a Marvel vê, e também a Disney, são grandes empresas, elas veem dinheiro. Se for necessário trazer esses personagens de volta de universos diferentes, eles vão trazer, sabe? Então eu acho que esses 2 filmes do ano que vem são testes. Se falhar tanto Capitão América 4, tanto Thunderbolts, e que tem muita chance de falhar, Bernardo, e não é pouca não, tá? Isso é verdade. Eu acho que
pelo que tá saindo as informações sobre esses dois filmes, o trailer mesmo de Capitão América 4 tem muito mais chance de fracassar do que dar certo, tá? A história tem muito mais chance de fracassar do que dar certo. E isso seria um caminho da Marvel pra trazer tanto a Natasha quanto o Capitão América de volta, sabe? Não duvido muito que isso aconteça não, tá? Então, assim, o multiverso, ele abre essas possibilidades pra Marvel, né? Agora, tem que ser bem feito, senão fica ruim, né? Mas, assim, mesmo ficando ruim, se você trouxer esses personagens de volta, dá uma boa bilheteria. Então é isso que a Marvel tá vendo, né? Sim, uma coisa também que eu fico pensando com relação a tudo isso é que, tipo, se for parar pra pensar também, esses personagens atualmente não conseguiu criar vínculo com eles igual. Eu tenho sérias dúvidas com relação ao filme do Capitão América por causa disso. É que a gente tem vínculo com o Sam Wilson como Falcão, né? Não como um personagem principal ali. Ele era um personagem ali ajudante do Capitão América. A minha dúvida não é só o Sam Wilson. Sam Wilson já... Ah, muita gente vai falar, o Sam Wilson já foi Capitão América nas HQs, mas por um tempo só. Hoje, de novo, já é o Steve Rogers, né? Então, assim, a gente tá trabalhando com personagens secundários. Cadê... Vamos voltar naquilo que a gente estava falando antes, Bernardo. Quem são os Vingadores nesse universo agora? Ninguém sabe. Bom, a gente tem dos antigos o Thor, O... que eles acabaram com ele, com o filme 4, eu acho que com o filme 4 do Thor, eles acabaram com o personagem. Cara, você tirou o que eu ia falar, literalmente. O Thor, a personalidade dele tá toda destruída, entendeu? O que eles fizeram com ele, com esse negócio de ter filho e tudo mais. Podia deixar ele com aquela personalidade que ele teve lá nos filmes dos Vingadores, né? Mas quiseram destruir o Thor. O Hulk também tá destruído, né? Porque hoje o Hulk é o quê? É o bonzinho, ele não é o Hulk malvado que todo mundo queria ver no cinema. Ainda vivo, quem tá mais vivo? O Thor, o Gavião Arqueiro também foi destruído na série dele, né? Aquela série ruim que eles fizeram, eles trouxeram a Kate Bishop, que sumiu também, né? E, enfim, aí a gente fica com personagens secundários. A gente tem os Novos Vingadores, por exemplo, os Jovens Vingadores. Eu acho que esse projeto aí a Marvel já largou de mão, tá? Mas aí os Jovens Vingadores, tem a Kate Bishop, que, assim, ninguém lembra mais dela. Se ela apareceu hoje no cinema, eu acho que 80% nem vai lembrar dela mais. Aí tem a Miss Marvel, daquela série ruim também. Tem a... Quem mais? Coração de Ferro. Poxa, Coração de Ferro? Ninguém lembra. Você lembra quem é a Coração de Ferro? Eu lembro do filme do Pantera Negra, mas não consigo marcar ainda, entende? Então, não marca dos heróis. Miss Marvel, totalmente destruída, com aquele filme ruim lá. Sobrou ninguém, sabe? Então, é muito difícil fazer um filme dos Vingadores que não tem os Vingadores. Eu acho que vão voltar, vai trazer ainda mais personagens ali. Eu acho que ainda nesse Guerra Secreta vai aparecer o Peter Parker, do Tom Holland, né? Pode aparecer até o Andrew Garfield. Eles vão ter que trazer. O Wolverine e o Deadpool já, né? Não tem como. Pelo fim do filme dele, já dá pra saber que eles vão voltar em Guerra Secreta. Eles estão juntos agora, né? Cara, uma outra coisa também que eu faria, pelo menos pra mim, na minha opinião, como que deveria ser os Vingadores. A AVT usar o multiverso para recrutar os Vingadores. Eu usaria como membro da equipe o Sam Wilson, o Deadpool, o Wolverine, um daqueles Homem-Aranhas, eu acho que provavelmente o do Tobey Maguire. Isso aí já foi 4, né? Aham. E mais alguém da Terra principal. Não, eu acho que vai ser. Eu não só concordo com você que acho que vai ser isso. Eu acho que eles vão ter que trazer os Vingadores antigos, personagens antigos, pra poder salvar. Porque os Vingadores dessa Terra principal
você não tem apego nenhum, né? Aliás, nem tem Vingadores, como a gente já falou, né? Mas os personagens principais, a gente não tem apego nenhum, né? Então, vai ter que ser os antigos que vão salvar esse universo. E digo mais, depois de Vingadores Guerra Secreta, agora tá muito claro pra mim que vai ter um reboot, né? Sim. Vai ter um reboot total desse universo. Porque depois não tem como, eles estão remendando esse universo pra que ele chegue vivo lá no final. Então, depois de Vingadores Guerra Secreta, que é 2026, não, 27. 7. 26 é Doomsday. Doomsday. E 27 é Guerras Secretas. Aí vamos ter, com certeza absoluta, um reboot total desse universo da Marvel. Eu não diria total, eu acho parcial, entendeu? Porque igual o Quarteto Fantástico, que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que... Pode falar. Pode falar, pode falar. O que acontece? Principalmente a questão do Quarteto Fantástico. Igual, se o filme for bom, eu acho que ainda vai ter um 2, vai ter um 3, entende? Eu acho que o problema de Quarteto Fantástico é com a relação à idade dos atores, né? Não são pessoas jovens assim. Eu queria ver história do Quarteto Fantástico lá na origem, né? Lá do início, ainda com eles na faculdade, eu acho que seria mais legal. Aqui eles estão tendo que implantar eles já prontos, vamos dizer. Consolidado, assim. né? Tanto é que não vai nem mostrar a origem do Quarteto Fantástico, né? Vamos falar mais sobre isso lá mais pra frente, mas já foi provado que não vai mostrar a origem. Eu queria ver histórias anteriores, tudo mais, né? Pra ir plantando o Quarteto Fantástico nesse universo. Então eu acho que vai ser um reboot total exatamente por isso. Porque a partir do momento que você zera tudo, igual a DC vai fazer, que tinha aquela ideia, a DC vai fazer um reboot parcial, um reboot total. Não, a DC vai fazer um reboot total, vai começar tudo de novo. Fazendo desse jeito, você fica livre de vícios, sabe? Porque, assim, você pode fazer o que você planeja sem você ficar ligado a personagens antigos. Então, eu acho que depois de Guerras Secretas ali, é reboot total. Cara, mas... vai saber, né? Vamos agora... Tem mais alguma coisa pra gente falar sobre isso? Eu acho que a gente já entrou em concordância de que é um grande desespero que a Marvel tá, né? É uma coisa que pode dar certo, mas pode também dar muito errado também, né? E acabar também com o arco do Robert Downey Jr. da Marvel, né? Isso. Porque, assim... E também dos irmãos russos também, né? Principalmente eles, né? Que vão Fizeram comandar o hits, filme. né? Vamos agora começar a fazer algumas teorias, Bernardo, de como que vai ser implantado o Doutor Destino aí nesse universo da Marvel, esse Doutor Destino, que vai ser o Doutor Doom mesmo, né? Vai ser o Victor Von Doom. Foi confirmado, não vai se chamar Doutor Stark, mas Senhor Destino. Vai ser o Victor Von Doom, mas com a cara do Tony Stark. Então, o que você acha que a Marvel vai fazer pra implantar esse personagem ali, ainda no Quarteto Fantástico, né? No filme dos quartetos. Do quarteto. Cara, o que eu acho que vai acontecer? Eles vão usar o universo do quarteto ou algum outro universo para explorar a história desse personagem, entende? Sim, mas você acha que vai ser uma variante do Tony Stark? Ou é ele como outro personagem? Acho que vai ser outro personagem. Entendeu? Eu já acho que... Eu já discordo de você nisso. Eu acho que... O que a Marvel ela vai fazer? E eu vou te explicar o porquê que eu acho que não vai ser outro personagem. Eu acho que a Marvel vai trazer uma variante do Homem de Ferro de outro universo que em algum momento da história dele... Porque pra você lembrar da história do Tony Stark no universo principal, vamos dizer... Cara, se me fez lembrar uma coisa aqui que pode ser, mas pode falar. No universo 616, em vários momentos deste universo, o Tony Stark teve muito próximo de se tornar um vilão. Vou te dar um exemplo, no momento em que ele constrói o Ultron, que ele cria o Ultron, ali era muito poder pra uma pessoa só. Aquele momento ali, ele podia se tornar um vilão, sabe?
Momento em que ele constrói lá aquele... Eu acho que é Judite que chamava, né? Sei lá. Edith. Edith, isso. Do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Sem Volta Pra Casa, não. Longe de Casa. Cara, uma pessoa com uma arma poderosa daquela se torna um imperador, se torna um rei. E exatamente é o que é o Doutor Destino. O Doutor Destino, ele é rei de um país lá, né? Depois ele conquista um país e se torna rei lá, né? E eu acho que é exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão pegar uma variante do Homem de Ferro que em algum momento pode ser ou na construção do Hulk, ou do Hulk não, desculpe, ou na construção do Ultron, ou de uma Eu penso em outra... um momento específico. Esse momento em que ele construiu alguma coisa, ele é muito inteligente, ele construiu alguma coisa, ele mudou a bandeira dele, ele trilhou o caminho do mal. E no momento em que ele trilhou o caminho do mal, ele passou a se chamar Doutor Destino, tá? E aí Cara, ele passou a se chamar, desculpa, ele passou a se chamar Victor Von Doom, né? Uma alcunha que ele ganhou, né? No momento em que ele se tornou mal. E a partir daí, ele vira o Doutor Destino. Aconteceu algum acidente com ele ali fere o rosto e ele se torna o Doutor Destino. Eu acho que é por esse caminho que a Marvel vai, eu vou te explicar o porquê. Depois eu te deixo falar, tá, Bernardo? Para as pessoas, pra gente que é fã do universo da Marvel, para as pessoas que gostam de ler quadrinhos, se você traz o Doutor Stark, o Sr. Stark, como com a cara... Na verdade, desculpe, você traz o Robert Downey Jr. em outro personagem, você... pra nós é normal, sabe? Pra nós é normal. A gente entende, a gente engole a história. A gente fala, é o mesmo ator, mas em outro personagem. Mas a gente tem que pensar nas pessoas que não são ligadas a esse universo, que vão passar na frente do cinema, ou vão em casa assistir um teaser do Doutor Destino com a cara do Tony Stark, e vai virar e vai perguntar assim, poxa, esse cara não era mocinho? Por que ele virou vilão? Entendeu? Porque, querendo ou não, o Tony Stark, o Robert Downey Jr., ele tem a cara de mocinho da Marvel. Ele é vamos dizer assim, a âncora. Como é que fala? O Deadpool fala, né, lá do negócio da âncora. O Tony Stark, o Robert Downey Jr. é a âncora do universo da Marvel. Então as pessoas que são leigas neste universo têm ele como o mocinho. Como que você explica para essas pessoas que aquele cara que era mocinho, 15 anos depois, sei lá, né, 15, 16, 17 anos depois, se tornou vilão? Então é por isso que eu acho que eles vão tentar ligar a história do Tony Stark com essa história do Dr. Doom. Através desse negócio, através dessa brincadeira com os universos, com o multiverso, tá bom? Entendi. Aqui, uma coisa que eu fiquei pensando com relação a essa questão da história. Que se eles forem seguir por essa forma, tem um momento da história do Tony Stark que dá para adaptar, eu acho. Não, antes de você falar, mas essa história que eu fiz aqui é uma porcaria pra mim, na minha opinião, né? Mas é uma história que muita gente vai comprar, sabe? Por que eu acho que essa história é uma porcaria? Porque você pega toda a história do Victor Von Doom, né? Dele ser colega do Reed Richards lá na faculdade, da rivalidade entre os dois, por que existe a rivalidade entre os dois, porque o Doutor Destino acha que o Reed Richards foi o culpado por ele ter se machucado e depois ser expulso da faculdade. Pega toda essa história de origem do Doutor Destino e transforma ela em uma variante do Sr. Stark. Sr. Stark, não. Sr. Stark, quem fala é do Peter Parker. Mas do Homem de Ferro. Você transforma essa história muito boa em o quê? Em uma variável do Homem de Ferro. E aí, pra mim, é uma porcaria. Mas eu acho que a Marvel vai por esse caminho, que é o caminho mais fácil de explicar pras pessoas o que aconteceu. Pra explicar às pessoas que estão de fora.
e que a Marvel precisa dessas pessoas pra fazer uma boa bilheteria. E é o único jeito, assim, que eu vejo hoje de explicar pra essas pessoas o porquê que o Robert Downey Jr. era mocinho o tempo todo e depois de um tempo virou vilão. Mas agora fala aí o que você ia falar. Olha, o que que acontece? Que eu fiquei pensando que poderia ocorrer é eles é, adaptarem para um caminho diferente depois que ele sofreu aquele acidente lá no deserto do Oriente Médio, Sim, quando ele fica preso lá, né? quando ele fica preso. Tipo assim, ele seguiu um caminho diferente a partir dali. Eu acredito que vai ser em algum momento que a gente já viu do Tony Stark que lá naquele universo o Tony Stark ele mudou o caminho dele. Vai ser qualquer um desses momentos aí, sabe? Pode ser no Ultron, pode ser na criação de Edith, pode ser lá na Guerra Civil, né? Enfim, tem ligação nos quadrinhos os Tony Stark ser o Homem de Ferro, o Tony Stark ser o Doutor Destino? Tem ligações em What, tá? Em What tem, que é em um universo paralelo em que o Homem de Ferro é o Doutor Destino, o Tony Stark é o Doutor Destino. Mas isso é um universo em What. Na Terra principal, vamos dizer assim, acontece ao contrário, tá, Bernardo? Na verdade, o Doutor Destino que vira o Homem de Ferro. No momento pós no momento pós invasão secreta, não, Guerras Secretas. No final de Guerras Secretas, quando o Quarteto Fantástico, o Reed Richards, ele derrota o Doutor Destino, ele e o filho dele reconstrói, vamos dizer assim, a cara do Doutor Destino e meio que o perdoa ele. Deixa ele vagar na Terra, né? Pra que ele tenha uma redenção, vamos dizer assim, né? E a partir daí ele tem uma redenção, só que depois vem Guerra Civil 2, vem a Segunda Guerra Civil. E no final da Segunda Guerra Civil, o Tony Stark, ele entra em coma. Numa batalha lá na Guerra Civil 2, o Tony Stark entra em coma, e aí quem toma o lugar do Homem de Ferro é o Dr. Doom. Dr. Doom vira o Homem de Ferro. Tá? Não quer dizer que vai acontecer assim nos quadrinhos. Eu acho que não vai seguir esse caminho, não. Tá? Que mais a gente vai falar sobre isso? Você tem alguma teoria que a Marvel pode seguir, Bernardo? Além daquela que eu falei? Cara, é essa dele ter sofrido um acidente no Oriente Médio e outra que é essa questão de um outro universo à parte. Fora isso, não tem nem como prever. Eu acho que eles vão atrelar a história do Victor Von Doom com a história do Homem de Ferro, que é uma porcaria. Eu acho muito ruim se isso acontecer. Mas é o único jeito, eu acho, que pra explicar pras pessoas leigas, vamos dizer assim, vai ser esse jeito, sabe? Bom, no mais, pensar agora em futuro, a gente vai ter aí 2 Vingadores. Temos o Quarteto Fantástico. Vamos ter o filme do Blade, porque parece, né? Você acha que vamos ter mudança, alguns projetos deixados de lado, Bernardo? Daqueles lá que já foram ditos anteriormente. Você acha que alguns projetos vão ser deixados de lado? Alguns projetos, tipo Guerra das Armaduras... Cara... Até talvez, os próximos Vingadores, Jovens Vingadores, você acha que isso sai? Talvez, eu acho que vai ser deixado de lado, porque eles estão focados agora, entende? Em ter um trajeto. Tipo assim, literalmente nos 45 do segundo tempo. Eu acho que quem pegou agora, no geral, foi os irmãos russos. Os irmãos russos pegaram tudo, refizeram a história, e acho que a primeira coisa que eles disseram foi o seguinte: esse tanto de projeto solto pode cortar fora. Sabe? Pode cortar fora isso aí. Algumas cenas pós-créditos que a gente viu de promessa pro futuro vai ficar mesmo só na promessa. Eu vi muita gente falando sobre aquela cena do Conselho dos Kangs, né?
Cara, É, eu acho. Pode. pode falar, pode falar. Né, que eu acho que eles vão, com relação à questão do Kang, vão falar que derrotaram. Por exemplo, a VT derrotou ele, alguma coisa assim. Eu acho que o Dr. Doom vai chegar ali naquele conselho e vai matar todo mundo, sabe? Vai ser o único jeito mais rápido de mostrar que ele é muito poderoso. O cara que chega ali e mata todas as variantes do Kang, já vai ser um jeito de mostrar que o Doutor Destino é muito poderoso, sabe? Então eu tenho quase certeza que o Doutor Destino vai matar aqueles Kangs todos. E eu fico muito triste porque o Kang também é um personagem que tem um futuro muito bom, que tinha um futuro muito bom. Claro que a Marvel ela não podia prever o que ia acontecer com o Jonathan Major, né? Que foi punido aí, foi condenado por ter agredido a namorada, né? É namorada ou esposa, Bernardo? É namorada. Namorada, né? Mas assim, eu acho que a própria Marvel estragou o Kang no momento em que colocou ele no filme do Homem-Formiga, sabe? Porque não tem como você levar a sério um vilão estilo Thanos. E o Thanos foi muito bem construído também, né? Ele começou desde lá de Vingadores 1. Mas não tem como levar a sério um personagem poderoso, que seria poderoso como Thanos, sendo derrotado pelo Homem-Formiga, tá? E por formigas também, né? Não só pelo Homem-Formiga, mas por várias formigas. Como é que você vai colocar essa pessoa como poderosa dentro do universo? Aquele momento ali praticamente acabou com o Kang, né? Porque, assim, qual que seria o mais legal que se fizesse pra mostrar o poder do Kang? Matasse todo mundo, sabe? Apenas a filha do Scott se salvava, todo mundo morria, e aí a filha do Scott ia se tornar uma vingadora do pai, sabe? Então, no momento em que eles preferiram que o Scott voltasse vivo e que o Kang fosse derrotado por formigas, eles praticamente acabaram com a história do Kang no universo da Marvel, né? O que é uma pena, que eu gostava muito do personagem. Eu gosto muito do personagem. E tinha um futuro muito bom pro personagem. Tipo assim, pena que saturou, né? Também. E não saturou, cara. Eu acho que a Marvel que errou. A Marvel que errou em mostrar um vilão que seria muito forte, mas na verdade muito fraco. Só pra você lembrar, só pra lembrar, Bernardo, no filme do Homem-Formiga, fala que aquele Kang ali, ele foi isolado porque ele era muito perigoso. Então os outros Kangs isolaram ele lá no mundo quântico porque tinham medo dele. E aí você constrói esse personagem como sendo muito poderoso e muito perigoso pra no final apanhar do Homem-Formiga, que é um personagem fraco dentro do universo da Marvel, né? Vamos dizer assim, que é um personagem classe C da Marvel, né? E ser, e ser derrotado por formigas gigantes. Como é que você... Tipo assim, desqualificou totalmente o personagem, né? Desqualificou completamente o personagem. E aí é um erro que a Marvel sempre ela faz com os vilões. E aí é meu medo, principalmente pro Hulk Vermelho que vem aí no Capitão América 4. Porque o Hulk Vermelho é muito poderoso. Você vai colocar o Hulk Vermelho pra bater de frente com o Capitão América, que ainda não tem soro, tá? E aí vamos pra Thunderbolts. Thunderbolts, a gente vai ter o Sentinela, né? É estranho, entendeu? Pra Tipo assim, bater de frente com os Thunderbolts? com seres humanos, né? Cara, Praticamente. se você colocar ele pra bater de frente com os Thunderbolts, ele não, em um segundo ele ganha a luta, sabe? Sim, tipo assim, é totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. Totalmente. Então, assim, esse é meu medo. A Marvel, ela chega em alguns momentos em que ela pega personagens muito poderosos e coloca pra bater de frente, vamos dizer assim, com personagens que não vai dar liga. E aí ela tem que nerfar os personagens, como ela nerfou o Kang no final de Homem-Formiga. Porque se ela deixa o Kang com o poder que ela tinha programado pra ele, com uma mão assim, o Kang matava o Homem-Formiga brincando, sabe? Sim. Então esse que é o grande problema, sabe? E é o problema que aconteceu com o Kang.
Agora, com essa mudança, como eu disse, a gente vai perder muito a história do Victor Von Doom, né? Agora é aguardar, né? Vamos ver o que vem pela frente aí. Vamos aguardar os próximos capítulos da Marvel. Mas, como eu disse, é um jeito de salvar todo esse universo, né? E que eu acredito que, se der errado nos outros filmes que vem aí pela frente, Natasha e o Capitão América, o Steve Rogers, eles voltam para Guerras Secretas. Bom, Bernardo, vamos mudar de assunto? Vamos falar agora sobre o quarteto, que a gente teve painel do Thunderbolts e do Capitão América 4, mas, sinceramente, claro, com a presença do Harrison Ford, eu acho que o Harrison Ford é uma lenda de Hollywood, tem que ser respeitada sempre, né? Mas o importante mesmo foi Quarteto Fantástico e a confirmação dos Vingadores, Doomsday primeiro, depois Vingadores Guerras Secretas, Tony Stark como Victor Von Doom. Isso foi a coisa mais importante que aconteceu. Mas vamos falar agora de Quarteto Fantástico. Você gostou do que saiu no painel? Cara, você assistiu o trailer vazado? Vi o trailer. Então, o que acontece? Aquilo foi meio que um teste de câmera que eles fizeram no cenário, com os elementos e tudo mais. Eu achei super diferenciado, artístico o filme, porque também me fez lembrar um pouquinho WandaVision, por ser tipo uma coisa diferente. E se eles souberem adaptar, vai ser um filme bom de se ver no cinema. Aham. Também acho. Eu gostei muito dessa ideia que a Marvel teve, até porque não tem nada ainda filmado. Aliás, começaram a filmar essa semana que passou o quarteto, né? Só que eles usaram o teste de câmera, teste de figurino também, né? Pra mostrar o que vem pela frente. E eu gostei muito da ideia de ter do filme passar num cenário antigo e futurista, sabe? Gostei demais. Eu acho uma ideia não nova, que a gente já viu em vários momentos do cinema, né? Mas é uma ideia bastante interessante. E ainda mais com o diretor que está, né? Que é o diretor de WandaVision, que já trabalhou com isso na série, no mundo mais, vamos dizer, trabalhou com década de 60, 70. Com esses elementos, né? Com esses elementos na série, é o que me deixa mais tranquilo. Essa é a parte boa. Eu gostei, eu acho bastante interessante e é um modelo diferente, né? É um modelo diferente que nunca foi feito na Marvel. Então a gente vai ter outra estética, né? a gente vai ter o futuro, né? Então vamos ter carros voadores, prédios diferentes, mas com uma estética dos anos 60, anos 70, o que eu acho bastante legal. Acho também interessante do jeito que vai ser feito, de que o quarteto ele vai vir de um universo diferente, né? Porque aí é muito mais fácil de você fazer, Bernardo, porque você não precisa ficar trazendo vários cameos, né? Lembranças de coisas que aconteceram. Não precisa explicar onde estavam os quartetos em alguns eventos do universo da Marvel. Então é mais fácil você trazer ele de universos diferentes. Como eu disse, o multiverso ele dá abertura para isso, né? Então eu também achei bastante interessante o Quarteto Fantástico vir de um universo completamente diferente. Aí sim, depois do reboot, eu acho, depois do reboot, você traz o quarteto juntamente com os X-Men no mesmo universo dos outros heróis. Mas agora, o mais interessante é você já trazer ele de outro universo para evitar você ter que explicar várias coisas que aconteceram no passado. No caso, tipo, é interessante porque dá uma liberdade criativa para eles trabalharem com o quarteto, né? Não precisa ficar trazendo várias explicações do que aconteceu. Por exemplo, a mesma coisa que aconteceu com os Eternos, né? Os Eternos tiveram que explicar onde que os Eternos estavam no momento em que aconteceu aquilo lá com o Thanos. Aí eles trouxeram, os Eternos não podiam intervir no que estava acontecendo. Uma desculpa, a gente engole, né?
Mas aí ia ter que fazer a mesma coisa com o quarteto, né? Então é melhor trazer eles de um universo diferente. E por último, o que chamou mais atenção também, no trailer que vazou, né, do quarteto... Trailer não, no teste de câmera, né? A gente nem pode chamar aquilo de trailer, né? Foi o Galactus, né? Confirmação do Galactus, você gostou, pelo menos do que apareceu, né? Que aparece só o olho dele, né? No caso, tipo assim, eu acho top pelo pouco tempo, tipo assim, de não ter nada filmado, a qualidade dessa foto do Galactus. Eu achei a qualidade... Eu achei a qualidade até muito boa pra ser só um trabalho, vamos dizer assim, bem inicial, né? Só dá pra ver o olho dele ali, né? Mas eu achei uma qualidade bem boa, sabe? Me surpreendeu a qualidade ali do Galactus, pelo menos nas filmagens que a gente viu, né? Foi confirmado que vai ser um único, né? Vai existir apenas por todo o multiverso, né? em todo o multiverso vai ter apenas um Galactus, né? Bom, agora é aguardar, né? Eu acho que é o único filme que eu tenho hype pra assistir do ano que vem, da Marvel. São 4, né? Além de Thunderbolts, Capitão América, Blade e esse. Blade e esse. O único que eu tenho hype é realmente Quarteto Fantástico. Acho Capitão América e Thunderbolts um projeto muito complicado, né? Vai me surpreender bastante se sair bem, né? E Blade é aquela história, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Blade é uma grande bagunça, né? Não se sabe o que vai acontecer. Até porque o Wesley Snipes já disse, Blade só existe um, né? Sim. Tipo assim, eu vi o meme lá do Deadpool. Ele diz no filme, né? Blade só existe um, né? E realmente, até agora só existe ele. Tem muitas dúvidas quanto a esse projeto do Blade. No caso, tipo, vamos ver o que vai sair, né? Então é isso, Bernardo. Eu acho que comentamos tudo o que aconteceu na semana passada. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu? Não, eu acho que por hoje é só. Então é isso. Temos aí 52 minutos de programa. Temos mais um programa, mais um Rádio Nerd Podcast. Muito obrigado, Bernardo, pela sua participação hoje. Eu que agradeço, Daniel, e também agradeço você, nosso ouvinte. Até o próximo episódio. É isso aí, até o próximo episódio. Voltamos na semana que vem com mais um novo episódio. Então, muito obrigado pela audiência no programa de hoje e uma boa semana a todos. E até semana que vem.